Fala, nação! E o Mengão voltou de La Plata com um ponto. Foi bom ou ruim? Deixa aí nos comentários. Sou eu, Marco Aurélio, canal 60 Sem Compromisso, chegando para a gente falar sobre um empate 1-1 contra o Estudiantes pela terceira rodada da fase de grupo da Libertadores. O que manteve o Flamengo na liderança do grupo A, agora com 7 pontos. Assim, de todo, no contexto, não foi ruim. Podia ter saído com a vitória? Podia sim, é fato. Mas não foi de todo ruim. O resultado foi justo? Bora analisar agora. Vamos ver o que vocês me falam. Mas antes eu vou pedir para vocês, deixe seu comentário, deixe a sua curtida, ajude o canal a crescer. A gente está crescendo, vamos lá, bora lá. Bem, o primeiro tempo foi exatamente o que eu esperava. Equilibrado. E ficou assim, claro que o objetivo do Leonardo Jardim era sair de La Plata com pelo menos um ponto. O que seria um ponto e não deixaria o Estudiantes ultrapassar o Flamengo. Eu acho que foi mais ou menos isso. O Estudiante pressionou alto, não deixou o Flamengo construir com facilidade, isso a gente já mais ou menos que imaginava, né? A gente está acostumado com o Flamengo dominando, mas não foi bem isso. O Mengão teve paciência, teve controle e 2 nomes foram, na minha opinião, fundamentais para isso: Jorginho e Danilo. O Jorginho, especialmente, conduziu a partida com aquela tranquilidade de quem joga no mais alto nível. O cara, ele dita o ritmo. Ele distribui a bola, ele acalma o time quando o ambiente esquenta. É aquele tipo de jogador que o torcedor só percebe o quanto ele vale quando ele não está em campo. O Danilo idem. Todos dois têm uma noção de campo, de como conduzir os jogadores, que é impressionante. Só que isso é detalhe, isso para você perceber realmente, mas vamos lá. A primeira preocupação rubro-negra chegou logo aos 16 minutos. Arrascaeta caiu de mau jeito, a falta não foi nem violenta, mas ele caiu de mau jeito, precisou ser substituído por Carrascal. Mas assim, a gente na continuidade do vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas assim, sem o camisa 10, o Flamengo até abriu o placar. Aos 32 minutos, Samuelino lançou Bruno Henrique, que fez uma boa jogada, tocou para o Luiz Araújo no meio da área, só chegar tranquilo e empurrar para a rede. 1-0 Flamengo. Aí eu falei, agora, meu amigo, agora o Flamengo começou na frente, os caras vão vir para cima, a torcida dos caras pressionando, eles vão querer resultado, vão se abrir, o Flamengo vai fazer a festa. Mas não foi bem assim. Veio o segundo tempo, aí veio assim um ponto, digamos assim, mais doloroso da noite, né? No início do segundo tempo, o Flamengo teve 2 chances claras para matar a partida, gente. Bruno Henrique e Luiz Araújo, eles desperdiçaram no mesmo lance com o goleiro Muslera fazendo milagres. Assim, dá para culpar? Não digo culpar, mas que realmente desperdiçaram. Os caras desperdiçaram, não pode. Porque num contra-ataque imediato o Estudiantes de La Plata chegou ao empate. Palácios cruzou, Facundo Farias cabeceou, cruzou como quis, Guido Carrilho completou no rebote. O Samuelino não acompanhou, apesar de muita gente falar do Alexandre, mas eu achei que o Samuelino também estava fazendo aquela composição. Mas enfim, vamos lá. É futebol. E é isso aí, amigo. Quem não faz, leva. Simples assim. E aí, nem me peçam para ficar fazendo assim uma análise negativa sobre o jogador, possíveis culpados, se foi Royal, se foi Alexandre, se foi Bruno Henrique, se foi Luiz Araújo. Eu não considero ficar massacrando individualmente alguns jogadores. A gente até critica, até faz alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que olhar o todo e jogam 11 jogadores, amigo. 11 em campo. Mais toda a comissão que está envolvida. Então, culpar só um, não é bem por aí não. Bem, agora vou falar sobre o que mais movimentou, né? As redes depois do jogo, muita gente eu tenho acompanhado a boa e velha Libertadores. Gente, não muda, né? Impressionante. Não muda a boa e velha Libertadores. É isso aí. Aos 15 minutos do segundo tempo, após uma confusão generalizada, uma bagunça dos jogadores, Leonardo Jardim invadiu o gramado para intervir, recebeu o cartão vermelho. O árbitro acabou também expulsando o técnico de Estudiante, porque todos os dois invadiram e foram expulsos assim. Expulsão justa? Formalmente, sim. Tecnicamente, um treinador ele não pode estar entrando dentro do campo. E o Leonardo Jardim saiu entrando dentro do campo e não pode. Ponto, acabou. Não tem o que falar mais. Mas assim, o Danilo até após a partida, ele deu uma declaração, e dentre as coisas que ele falou, sobre o que é Libertadores. E o que todos os jogadores e a comissão técnica precisam entender, né? Além do ambiente torcida, que eu acho super maneiro, super legal, isso é válido. Assim, eu não concordo com uma competição nesses moldes, tá? Fora a parte da torcida, como eu falei, que isso é normal, mas uma competição nesses moldes onde
Campo é esburacado porque o treinador pede. Foi o que aconteceu no ano passado e acontece outras vezes. Arbitragem sempre caseira. Lances duvidosos que a Conmebol não se pronuncia para dar uma satisfação. Enfim, vários lances. Isso é Libertadores, eu concordo? Acho que muita gente também não concorda. O jogo ontem foi uma guerra desde o início. Errado? Sim. Mas infelizmente isso é Libertadores. Há quem goste? Sim. Eu particularmente não. Não entendo que isso seja futebol. Por isso que às vezes as pessoas preferem ver Champions League. Bem, mas aí os argentinos jogaram, meu amigo, na violência, no limite dela, né? No limite do regulamento. Mas, muitas vezes, além dele. E na jogada assim, mais polêmica, aos 31 minutos, Tomás Palácio, que já tinha amarelo, deu-lhe uma entrada pesada em Bruno Henrique. Lance passível de expulsão direta. O árbitro chileno, Piero Mazza, não mostrou nem sequer o segundo amarelo. E o Danilo reclamou por vezes com o cara. Nem amarelo, nem amarelo. Amigo, ninguém vai falar mais nada sobre isso. Acabou, morreu. Não fala mais nisso, acabou. Isso é Libertadores. Qualquer pessoa que entende de futebol perderia a cabeça naquele ambiente. Beleza. Agora, isso não significa, por exemplo, que o Jardim deveria ter entrado em campo. Tá? Não estou defendendo isso, não deveria. Mas até entendo, porque no momento você vê certas situações, ele deve se acostumar, porque isso é Libertadores. E quanto punir o treinador, o Flamengo punir o treinador, nem venham com isso. Entendeu? O problema é que isso de qualquer forma vai custar caro, porque o Jardim vai ser ausência na próxima partida do Flamengo, pela Libertadores. E se não pegar uma outra punição, que eu espero que não. Mas que sirva de aprendizado mais para frente. Isso é Libertadores. Infelizmente, gostem ou não. E aqui, vou até me estender um pouco mais. Vai um alerta, e precisa ser dito. O futebol sul-americano está sentindo uma pressão econômica do futebol brasileiro. Tá? O futebol brasileiro está se destacando, né, dentre os clubes sul-americanos. Os clubes no Brasil hoje têm um poder financeiro que acaba por desequilibrar essa balança dentro da Conmebol. E isso tem um preço político, que é pago dentro de campo, mais ou menos como foi ontem. Sempre que houver uma partida do Flamengo, do Palmeiras, de qualquer clube, grande clube brasileiro, contra um time argentino, uruguaio, no estádio deles, preparem-se. A arbitragem vai encontrar formas de equilibrar essa equação. O financeiro com o futebol dentro do campo. Eles vão dar um jeito de equilibrar isso, não tenham dúvida. Ah, mas a gente vai com técnica, com os melhores jogadores. Não é bem assim. Isso é, como eu disse, Libertadores. Não é teoria da conspiração não, tá? É leitura de cenário. Se o Mengão cruzar com algum time argentino nas quartas ou na semi, vai ser ainda mais intenso do que foi ontem. Por isso essa preferência por ficar em primeiro, porque ano passado a gente viu que a gente sofreu. Foi, por um triz. Então a gente tem que ficar em primeiro no geral para não passar por isso. O time precisa estar preparado dentro e fora do campo. Aquela história, né, do mental forte. É isso aí. Bem, e agora o assunto mais grave da noite. Arrascaeta, aos 16 minutos do primeiro tempo, após uma disputa, né, com o Piove, que também desceu-lhe o sarrafo a criança. Mas esse lance com o Arrascaeta não. Foi um lance, ele caiu de mau jeito, o Arrascaeta, e sofreu uma fratura na clavícula direita. O Flamengo confirmou que o meia será submetido a uma cirurgia, né, para correção da fratura na quinta-feira, no Rio de Janeiro, com a participação dos especialistas, tanto do Márcio Schiffer e do Bruno Tebaldi, além do Fernando Sasaki, né, que é chefe do departamento médico do clube. Eles vão estar juntos com o Arrascaeta nessa cirurgia. Mas a pergunta, né, que todo torcedor deve estar fazendo é, quando ele volta? A previsão inicial, trabalhada pelo Flamengo, é de cerca de 45 dias para o retorno aos gramados. Mas o prazo vai depender muito, muito mesmo da evolução individual do jogador. Há quem fale entre 4 e 6 semanas. Mas assim, mas há um dado que torna tudo mais grave, né? Que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa em 43 dias e a Arrascaeta está correndo um sério risco de perder esse torneio pela seleção uruguaia. E aí, gente, eu sempre digo aqui que minha prioridade é Flamengo e é Flamengo sim. E existem pessoas assim dizendo, e eu com isso? Eu torço pro Flamengo, eu também torço pro Flamengo. Porém, do outro lado tem um ser humano. Tem um cara que honra o manto sagrado e que tem seus sonhos e suas metas pessoais, como qualquer jogador de futebol, e que devem ser sempre respeitados. Então, assim, a saúde mental do nosso querido e amado Arrascaeta
é o que mais importa nesse momento. Porque na cabeça dele deve estar passando um turbilhão de coisas. Que, dentre elas, fica fora, né, daquela que pode ser a última oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Então isso afeta sim. E vou daqui dedicar toda a melhor sorte para o Arrascaeta, que ele esteja presente na Copa, para representar o país dele, a seleção do Uruguai. Para o Flamengo, perder o camisa 10 agora é um golpe duro, claro. Arrascaeta é um jogador que costura as linhas, o cara que conecta o meio ao ataque, que resolve quando o jogo está travado, o cara não lança assim, ó, um estalar de dedos, pensa rápido. Temos opção de substituição? Sim. Mas perder o Arrascaeta é doído, irmão. É doído. Mas é isso, galera. O Flamengo segue líder, continua forte, e esse empate não muda o cenário da classificação. Mas a noite deixou uma ferida, né? Que foi a lesão do nosso camisa 10, que pode custar não só semanas de Flamengo, mas uma Copa do Mundo. Enfim, para um dos maiores jogadores que a gente pode falar, um dos maiores jogadores da história do clube, Arrascaeta já escreveu o nome dele, e a gente vai ficar aqui, na torcida. Torço pela sua recuperação, torço para que você esteja na Copa do Mundo, sim. E torço, claro, para o Mengão, porque a gente tem domingo, Flamengo e Vasco, vamos para cima deles, Mengão, agora vira a chave Campeonato Brasileiro. Aí eu peço para vocês, deixe seu like, deixe sua curtida, deixe seus comentários, contribua com o canal, a gente vai crescer, está crescendo muito e eu conto com a sua ajuda. Um forte abraço e até a próxima, galera!